Boa noite, pessoal. 7 horas em ponto aqui no Brasil. Vamos dar as boas-vindas a todos na nossa aula magna, que compõe, né, o nosso curso de validação e verificação de métodos quantitativos e qualitativos. Primeiramente, né, bem-vindos. Com certeza, alguns de vocês podem já estar inscritos no curso, e outros podem estar aqui curiosos, querendo saber um pouco mais do curso, e podem, né, ter perguntas para que a gente responda, esclareça. Hoje eu estou aqui, né, com o Alan e com a Derliane, que são três, né, nós somos três dos cinco professores, do curso. Além de nós temos o Dr. Gustavo Barra e o Dr. Paulo Pereira, né, que é português. E aqui estamos para fazer uma coisa bem informal, apresentar um pouco a gente, apresentar a proposta do curso e, principalmente, nosso interesse é ouvir vocês. Derliane, você quer compartilhar rapidamente a apresentação? Boa noite a todos. Eu estava pensando que será que a gente não espera uns 2 minutinhos mais para o pessoal que vai se conectar? Como dizia o doutor José Carlos, né? Pontualidade para não punir os pontuais, né? Porque eu acho que aqui, quantas pessoas tem conectado? Já tem vinte e 23, cinco pessoas. é. Já tem 25 pessoas. Boa noite, então, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito contente que a gente faz muito tempo que a gente está pensando em organizar esse curso. Então, boa noite a todos, bem-vindos. Validação e verificação de métodos qualitativos e quantitativos. Esse é um tema que vocês já escutaram muito, já viram vários cursos. A gente até tem um curso bem mais curto que esse nos congressos, todos os anos, desde 2000 e vou arriscar, desde 2007. Nós aqui, eu e a Luizane presente, e mais alguns outros professores, desde 2009. Então, aí a gente já tem várias edições desse curso, um pouco mais curto. Né? Então, prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a Quality Academics pelo convite para a gente fazer esse curso. Começou dia 15, né? Então, nós temos exatamente 7 dias do curso. Foram disponibilizadas, as aulas são disponibilizadas a cada semana e foram, então, disponibilizadas as primeiras aulas do módulo 1. Então, o objetivo hoje é a gente apresentar um pouquinho, né, do que é o curso, do conteúdo do curso, falar um pouquinho dos pontos principais que a gente discutiu nesse primeiro módulo, né, que já foi disponibilizado para vocês. Algumas aulas já foram disponibilizadas do primeiro módulo, e também escutar um pouco das dúvidas, né, tanto das pessoas que já assistiram às aulas, e aí vocês vão precisam falar um pouquinho para a gente se já assistiram algumas aulas, quanto as pessoas que ainda não se inscreveram e estão com interesse, para que eles possam saber se realmente, né, se o conteúdo vai atender às expectativas deles. Então, eu gostaria de passar um pouquinho agora, passar para a Luizane falar um pouquinho da gente, assim, dos professores, né? Ela conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então, pessoal, esse curso ele tem origem em uma pessoa que talvez vocês não conheçam, porque vocês são jovens, eu espero. Dr. José Carlos Basques é um médico patologista clínico de Belo Horizonte, dos pioneiros. Ele fundou a Labtest junto com o Dr. Geraldo Lustosa, e ele, por dever da Labtest, ele tinha um grande interesse em validação, especialmente dos métodos quantitativos, quer dizer. Ele ia todos os anos ao congresso da ACC, que naquela época não era DLM ainda, e lá existe um workshop pré-congresso de validação de métodos, que é uma coisa tradicional e que já tem décadas. E ele sempre voltava com novidades
e eu também gostava do assunto, acabei gostando, e a gente discutia, enfim. E aí, lá no comecinho, ele criou uma ferramenta da LabTest em Excel, que ele disponibilizava para todo mundo. E aí a gente começou a fazer tipo um tour, né? A gente fazia um tour pelo Brasil, ele ia, eu ia, às vezes um ia, o outro ia, dando aula de validação e demonstrando a ferramenta lá da LabTest. E aí, com isso, o doutor Zé Carlos faleceu em 2009 e eu pensei, eu tenho esse dever de continuar esse curso, e a gente criou, então, o curso pré-congresso da SBPC. Eu chamei de Eliane, Cláudia Meira, depois veio o João, e veio vindo Alan, e veio vindo gente, acho que ainda vem mais gente, né? E a ideia é passar essa bola, e isso, vocês ensinarem o pessoal do seu laboratório, a nossa ideia, o nosso intuito é que a gente crie um movimento, porque a gente sabe que no Brasil esse assunto não é bem visto, né? Muitas vezes na academia de vocês, e às vezes nos laboratórios, principalmente nos laboratórios que são menores, esse é um tema difícil, né? Não é difícil, mas fica difícil pela pouca gente, pelas vezes um recurso que não tem, né? Então, vou me apresentar. Eu sou patologista clínica de Belo Horizonte, sou uma das pessoas que foi da primeira turma de auditores do PALC, sempre estive envolvida com o programa, e isso sempre me reforçou a necessidade da gente discutir validação e verificação de métodos. Os laboratórios acreditados têm essa demanda, e o PALC precisa ser um companheiro aí nessa troca, né? Então, a Derliane, ela foi gerente técnica do PALC durante uma boa época, em que eu também fui diretora de acreditação. Ela é farmacêutica. Hoje, ela não está mais no Brasil, ela está atuando na área como consultora no Panamá, né? Casou com um panamenho, eu espero que o Donald Trump não tome o canal deles, né? E a Derliane, então, também sempre atuou como consultora em empresas de diagnóstico, e atualmente ela está em uma empresa de diagnóstico, e a gente sabe que o seu cliente vai demandar da sua empresa de diagnóstico várias dúvidas, várias questões sobre o protocolo de validação, e depois eu até gostaria de saber se aqui a gente tem, né, assessores científicos de empresas de diagnósticos. A gente dando esses cursos, né, pré-congresso, nos apareceu o Alan. O Alan é farmacêutico bioquímico do Laboratório Sabin de Brasília. Vamos dizer assim, ele tomou gosto por essa área também, e ele conduz várias questões relacionadas à qualidade analítica no Sabin de Brasília, mas ele também foi além, ele se tornou um bioestatístico, também estuda inteligência artificial e machine learning, e depois, se ele quiser, ele fala mais sobre isso, não é bem o nosso assunto hoje. E a gente hoje tem um grupo chamado LabR, que é um grupo justamente voltado para estudar o que a gente está chamando, e é chamado, não só por nós, de qualidade 4.0. Ou seja, como que a gente pode evoluir as tradicionais metodologias e ferramentas que a gente já tem usado, principalmente o Excel e programas proprietários, mas como que a gente pode também aprender a programar as nossas próprias ferramentas, usar as nossas próprias ferramentas. E essas ferramentas são criadas geralmente em esforço colaborativo e são gratuitas, e a gente está gostando muito de participar desse movimento, que a gente acha democrático, que a gente acha moderno. E então, boa noite para todos. E eu não sei o que a Derliane programou para nós agora. Eu queria ouvir os alunos também, ouvir o Alan. Então, vamos lá, né? Vamos hoje bater uma bolinha, assim, de uma forma bem informal, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Oder, só um minutinho que eu vi algumas perguntas aqui no chat. Não sei se você está. Se já tiver pergunta, a gente pode até começar por isso. Tem uma Porque a pessoa. ideia é a gente fazer uma pequena apresentação resumida, né, para vocês,
Mas se tiver pergunta, é melhor a gente já começar. Tem duas perguntas aqui que eu acho interessante a gente discutir agora. Então, pessoal, esse curso ele é dividido em módulos e é um curso online à distância, ele fica gravado a aula, vocês têm um tempo para assistir e vocês têm um mês até o curso acabar para terminar o curso, né? Inclusive fazer a avaliação final. Quem não se inscreveu ainda e não começou, não tem problema, porque as aulas que já subiram, né, a gente fala subiram, né, para a nuvem, as aulas que já subiram estão lá, elas não somem, elas ficam até o final do curso. A ideia é que vocês vão acompanhando, mas também possam fazer um pouco no ritmo de vocês, né? E essa pessoa, essa aula agora, eu não sei se ela vai ficar gravada. Alguém da Quality pode responder, né? Mas as outras aulas, as aulas que estão compondo o curso, elas vão ficar disponíveis na plataforma durante todo o período do curso e mais um mês. Acho que eu respondi. Essa aula está sendo gravada agora. Eu acabei de ver aqui, ela está sendo gravada. Então, vocês Tem uma podem. pessoa que falou que pode, que precisa sair mais cedo. Então tá respondido, né? Uhum. Sim, boa noite, pessoal. Acabei não me apresentando, a Luizane e a Deliane já me apresentaram. Respondendo a Miriam, acho que ela fez uma pergunta se a aula vai ficar gravada e se elas vão conseguir acessar. O time da Quality falou que essa aula que a gente está gravando agora vai ficar disponível para os alunos do curso, tá? Mas hoje a gente vai falar, a gente vai falar de uma forma mais superficial, né, sobre os módulos, o que vai ser abordado no curso, né? Se alguém que já começou a assistir às aulas, algum aluno tiver alguma pergunta, né? Aí esse é o momento dessa nossa primeira interação com o público, né? Mas me apresentando rapidamente aqui, eu sou farmacêutico, né? Sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu acabei enveredando para a área da qualidade. Eu trabalhei muito tempo na área de eletroforese de proteínas e bioquímica, né? Só que a minha formação e especialização ela foi mais voltada para a área de bioestatística, né, e aplicação de análise de dados aplicada à qualidade analítica, né, mais especificamente isso, né. Então, eu tive a honra de ser convidado pela Luizane, pela Derliane, a gente já tem um curso que a gente dá de intervalos de referência pelo SBPC, e agora a gente vai montar esse curso mais completo sobre validação e verificação de métodos, né? Tem uma pergunta aqui no chat que me interessou. Gente, quando a gente começou, eu e o Zé Carlos, lá atrás, a discutir validação e verificação de métodos, isso é quando tudo era mato, né? Vocês sabem. No Brasil, a gente não tinha nenhuma ferramenta gratuita para as pessoas usarem. E tinha, sim, alguns programas estatísticos que eu achava caríssimo, né? Eu não era empresária, não sou, nunca fui. Então, tinha alguns programas, e ainda tem, que são vendidos, né? Geralmente são em inglês e são vendidos em dólar. E são muito bons. Geralmente, eles têm o documento do CLSI, as propostas do CLSI de validação e tudo mais, né? Mas a gente sentia necessidade para o Brasilzão de ter coisas gratuitas e fáceis, coisas em português, para os nossos alunos do curso. Então, como eu disse, essas primeiras ferramentas foram desenvolvidas pela Labtest e o doutor José Carlos sempre distribuiu gratuitamente, nunca cobrou para cliente, não cliente. Eu peguei esse vírus e a gente, então, evoluiu, né, as ferramentas que a gente tinha da Labtest. Hoje a gente tem um conjunto de ferramentas em estatísticas, em Excel, que os alunos nossos podem utilizar e que a gente sempre distribui nos nossos cursos pré-congresso. E o nosso curso pré-congresso, eu acho que o grande diferencial dele sempre foi uma parte teórica e uma parte prática. Então, a gente fala, 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 depois a gente dá a ferramenta para os alunos usarem, para os alunos testarem, e os alunos levam para os seus laboratórios, né?
A Alexandra acho que falou que fez 4 vezes, ainda tem dúvida, é normal, Alexandra. E você levou várias planilhas, provavelmente, para o seu laboratório. Nesse nosso curso com a Quality, também está formulado da mesma forma. Existem aulas, vamos dizer assim, de conteúdo teórico. Além das aulas, a gente está procurando disponibilizar arquivos, enfim, é, artigos e materiais complementares para vocês estudarem, e também as ferramentas adequadas para o conteúdo. Se vocês ainda não viram as ferramentas lá, pode ser porque ainda não teve a aula da ferramenta, né? A Derliane e o Alan podem falar um pouco mais das ferramentas. Você quer falar, Derliane? Na verdade, ó, a ferramenta, o especialista na ferramenta é o Alan, ok? Então, ferramentas a gente aprende a usar. Eu acho que é super importante, porque tem muitas. É importante que vocês aproveitem esse curso para conhecer realmente, entender a ferramenta, porque o que a gente vê muito na prática são as pessoas utilizando e não sabendo o que está realmente acontecendo aí. Então, o objetivo desse curso é realmente preparar vocês para entender tanto os conceitos, quanto os protocolos, os diferentes protocolos que a gente vai ver, quanto o conteúdo da ferramenta. Vocês não vão ter que saber detalhes, eu não sou estatística, igual a Alan, por exemplo, mas eu consigo hoje entender o que está por trás ali acontecendo da ferramenta e tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar ou ampliar estudos com base no que eu sei que está acontecendo ali dentro, por entender, então, pelo menos esse básico da parte estatística, da parte que tem aí por trás das ferramentas. Quer complementar, Alan? É, alguém perguntou se já tem algumas planilhas, foi a Alexandra que perguntou, se já tem algumas planilhas disponíveis no módulo 1. Então, como a Luizane comentou, à medida que a gente for dar a disciplina, aquela aula daquele módulo, se porventura tiver uma planilha associada, a gente disponibiliza naquele momento. A gente não vai disponibilizar todas as ferramentas antes da aula em si ser disponibilizada para o público. Então, no módulo 1, o que eu já disponibilizei, a gente tem 3 aulas já disponíveis no módulo 1, e a gente está subindo a 4ª aula agora, né? São 5 aulas, tá? No módulo 1, e a gente está subindo a 4ª aula, provavelmente vai estar disponível hoje à noite ou amanhã cedo, tá? Então, dessas 4 aulas, já tem uma planilha de análise estatística descritiva, e a gente vai disponibilizar a próxima interação, que vai ser a última aula, né? Então vai ser a aula 4 e a aula 5, a gente está falando sobre estatística inferencial, tá? Nova estatística, abordagem de tamanho de efeito, que é uma parte mais macro, porque a parte mais específica do curso a gente vai começar a aprofundar a partir do módulo 2, que vai ser falado sobre especificação de desempenho analítico, a gente vai começar a entrar nos estudos específicos. Então esse módulo 1 é um módulo introdutório, e aí a gente falou sobre a introdução à parte geral, né, da validação e verificação de métodos. A minha parte ficou numa parte mais específica sobre análise exploratória de dados, estatística inferencial e abordagem da nova estatística, né, ou estatística baseada na estimativa, né. E aí a gente vai fazer um treino utilizando uma ferramenta chamada Jamove. Então, provavelmente, né, na próxima semana, a gente vai disponibilizar um link que vocês vão fazer o download, uma ferramenta gratuita, né, que faz essas análises estatísticas e análises baseadas no tamanho do efeito, né, que é uma abordagem recente que está ganhando força desde 2016, desde a publicação de um editorial pela Associação Americana de Estatística de boas práticas de análise de dados e aplicação de estatística em artigos científicos e análise, né, de uma forma geral. Então, como esse módulo vai ser um módulo mais introdutório, as ferramentas em si de validação e verificação de métodos vão começar a ser disponibilizadas a partir do módulo 2. Então, nesse módulo 1, a gente vai interagir com vocês e vocês vão aprender a usar uma ferramenta chamada Jamove, né, para análise estatística. Se quem tem interesse, e a gente adaptou esse curso, inclusive essa adaptação foi feita recente,
porque a Regina comentou que tinha alguns alunos que eram alunos de mestrado ou doutorado, eram alunos de pesquisa, né, estrito senso, e aí eu adaptei essa abordagem para comentar sobre esse tipo de análise, tá? Em trabalhos Então, Eu acadêmicos. queria complementar. Pode eu falar, quero Luciane. responder a Alexandra, senão ela some aqui do meu chat. A Alexandra, nossa ex-aluna, está perguntando aqui. Ela tem uma máquina já validada e em uso. Se existe uma decisão de trocar os reagentes, devo fazer toda a validação ou algum específico? O Alexandre, essa foi a aula que mais deu trabalho para a Derliane na vida, diz ela. Então, o que acontece? Primeiro que a gente precisaria de ter um tempo e os conceitos que estão no curso para a gente poder te responder melhor. Por exemplo, né, quando você fala que a máquina já está validada, talvez seja uma máquina verificada, seja um equipamento de um fabricante que foi verificado no seu laboratório e não validado, né? Então, no caso de um equipamento que já está verificado pelo usuário, a simples troca de reagente não necessariamente necessita de alguma coisa a mais, a não ser talvez uma análise de amostras que você já analisou antes, ou controle da qualidade, para liberar uma rotina. Mas essa pergunta sua, eu acho ela muito importante, porque eu não vou falar de você, eu vou falar da minha vivência, que não é pequena, né? O que acontece? É, com muita dor no coração, assim, de todo esse tempo que a gente tem dado o curso, eu ainda vejo, né, entre até auditores, PALC e outras pessoas que são muito experientes em laboratório, confusão entre os termos. O que é uma validação? O que é uma verificação? Né? O que é um método quantitativo? Como validar esse método? Como verificar esse método? O que é um método qualitativo? Como validar esse método? Como verificar esse método? Então, assim, no conteúdo do curso, não estou querendo não te responder, mas no conteúdo do curso, à medida que for, né, o curso for sendo percorrido, esses conceitos vão ficar mais sedimentados. O que é validação? O que é verificação? Né? Como que eu faço os protocolos para diferentes métodos? Método quantitativo, método semi-quantitativo, método qualitativo. E nesse ponto eu queria chamar a atenção que a minha formação e a minha experiência sempre foi em métodos quantitativos. Métodos qualitativos, tipo sorologia e outros, nunca foram minha praia. Assim, eu estudava e sempre estudei porque eu era consultora e porque eu era do PALC. Então, eu ia auditar um laboratório, eu ia auditar métodos qualitativos. Então, eu tinha que ser, pelo menos, vamos dizer assim, básica, né? Em todos os tipos de métodos. Mas nesse curso nós temos um grande privilégio, que eu não sei se vocês estão atentos, que é justamente, né, os conteúdos do Dr. Gustavo Barra e do Dr. Paulo Pereira. Os dois são extremamente qualificados em validação de métodos qualitativos. Então, assim, eu vou assistir às aulas deles, porque eu vou aprender com eles, eu tenho certeza, né? O Gustavo validou. Aliás, o Gustavo foi um dos meus eu dava consultoria para o SEIB e o Gustavo, eu cheguei lá, e o Gustavo cheio de métodos de diagnóstico molecular sem validação. E aí eu comecei a estudar para dar consultoria para o Gustavo, e o Gustavo hoje é meu professor, né? E ele realmente domina e ele ganha prêmios no ACC, no ADLM, com os métodos in-house que ele desenvolveu e validou. Então, é uma oportunidade, eu não estou fazendo propaganda em causa própria minha, né, do curso, mas é uma oportunidade muito rara que vocês vão ter de ter uma pessoa. Eu gosto de ter pessoas mão na massa, gente que não só estudou e fala, gente que tem a prática, né? E o Gustavo é uma dessas pessoas. E o doutor Paulo, eu vou deixar o Alan falar mais do Paulo, porque eles estão virando amiguinhos. Você quer falar da expertise do Paulo, Alan? O Paulo Pereira, ele é um profissional
quase que um bioestatístico, né? Ele é praticamente um bioestatístico com especialização na área de análises qualitativas em banco de sangue, né? Então, ele tem uma parceria, se eu não me engano, ele é consultor, né, do CLSI, dos documentos do CLSI, de mais de um documento do CLSI, daqueles documentos da Eurashin, né? Então, ele tem uma expertise muito grande e ele dá esse tipo de suporte de consultoria, né, para o CLSI. Se eu não me engano, o EP12, ele é consultor do EP12, se eu não me engano, o EP24, né? Mas a especialidade dele é nessa parte de bioestatística aplicada à área de bancos de sangue. Então, eles têm vários trabalhos publicados, né? Ele tem muitos trabalhos publicados junto com o Ashgard, né? Nessa área específica de parte de bioestatística aplicada a banco de sangue para teste qualitativo. Então, com certeza vão ser aulas, e a gente encaixou ele justamente nessas matérias, né? Nessas aulas relacionadas a isso. Incerteza da medição aplicada a banco de sangue. Então, tudo que eu aprendi e que a gente aplicou, as aulas que a gente deu no curso da SBPC, o ano passado, né, sobre incerteza da medição, a parte aplicada a bancos de sangue, e ele que é o profissional referência a nível mundial. Ele é o profissional referência para isso, incerteza da medição aplicada a testes qualitativos, né? Então, vai ser uma ótima troca de experiências, né? Então, é algo que eu acho imperdível, né? Ele é um profissional de excelência. E a gente pediu para ele falar o português de Portugal bem devagarzinho. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu queria aproveitar das perguntas anteriores da Alexandra, né? E quem perguntou sobre as ferramentas também, Alain? Alessandro. Alexandra e esse primeiro módulo, essas primeiras 5 aulas, elas são fundamentais, Alexandra, para os próximos. Para você conseguir responder essa pergunta, quando a gente chegar no final do curso, eu tenho certeza que você vai conseguir responder essa pergunta se alguém te perguntar. Porque são tantas coisas que a gente tem que considerar, né? Tem coisas que são claras como água e outras nem tanto. Então, assim, ninguém tem dúvida de que um teste in-house a gente tem que fazer validação. Ninguém tem dúvida que um teste, por exemplo, que está validado, a gente usa exatamente igual o fabricante fala para usar, a gente segue a bula completamente, a gente não faz nada, a gente segue na íntegra. A gente não tem dúvida que a gente precisa fazer uma verificação. Mas a gente tem um meio do caminho aí, que foi até que eu mencionei nessa aula, que a Luiziane está falando que foi difícil, uma aula difícil para fazer, porque uma aula eu fiz curso já no Brasil, vários. Eu fiz curso nos Estados Unidos, eu fiz curso no México, eu recebendo o curso. Eu nunca tive essa aula. Essa aula não teve em nenhum desses cursos. Então, assim, eu dei um norte, né? Não sei se você já assistiu a aula de seleção dos estudos. Eu dei um norte, tanto para validação de quant, quanto para validação de quali, quais estudos fazer, estou recomendando, para verificação de quant, de quali. Então, tem o esquema dos estudos mínimos. Mas essa pergunta ela é mais complexa. E se vocês conseguirem não passem esse módulo apressado, não passem esse módulo apressado para poder chegar na ferramenta. Deixa quieta a ferramenta, vão com calma, porque esse módulo é fundamental. Se vocês souberem bem os conceitos do que é um processo de validação e verificação, se vocês conseguirem entender, não igual a Alain, não precisa, igual eu entendo hoje, e a Luiziane, a parte da estatística que está acontecendo lá dentro. Acabou o problema. O que é uma validação, uma verificação? É uma avaliação de erros presentes no método para decidir se aquele método serve ou não para a utilidade clínica que a gente tem. Então, concentre-se em estudar o mais profundo que puderem
fazer nesse conteúdo. Por exemplo, na minha aula primeira dessa de seleção de métodos, eu subi adicional, comentei ali com vocês qual que é o cenário hoje, qual que é o que tem consenso, o que não tem consenso, mas além disso eu subi 10 artigos, porque tem muita coisa que hoje que está gratuito e disponível no PubMed, ResearchGate. Então, tem 10 artigos para vocês lerem, para vocês falarem, não, essa sugestão da Deliane aqui, de fazer esse estudo para validação, esse para verificação, de quanti, de quali. Ah, não. Para vocês poderem entender e chegar às próprias conclusões, mas baseado nos conceitos corretos, nos conceitos que hoje em dia estão harmonizados, nos conceitos que hoje em dia ainda não estão harmonizados. Então, não se apurem para chegar na frente. Concentra nesse módulo que é muito importante. Obrigada, Deliane. Eu queria também chamar a atenção de que esse curso, apesar do nome, validação e verificação de métodos e tal, ele tem uns enxertos. O Alan começou a falar coisas que normalmente a gente gostaria de falar no curso pré-congresso nosso, mas não dava tempo. Um assunto desse tipo é o assunto intervalos de referência. Existe, né, uma determinação do PALC de que o laboratório, ao validar um método in-house, um método próprio, ele estime o intervalo de referência daquele método. E também, quando o laboratório atende uma população, né, uma população significativa, que ele verifique se seus intervalos de referência são adequados para aquela população. Homens, mulheres, crianças e tal, né? Então, o nosso curso não dava tempo. Mas, enquanto esse processo de estudar intervalos de referência aconteceu, o Grupo LabR, principalmente com a programação feita pelo Alan, a gente conseguiu elaborar uma ferramenta de machine learning, de inteligência artificial, que a gente alimenta a ferramenta com os dados dos resultados de exame do próprio laboratório. E existe um número mínimo de amostras para isso ser válido, mas não é o caso agora a gente discutir. E aí a gente consegue que a ferramenta percorra uma série de etapas estatísticas e compare o resultado real da nossa população com o resultado, por exemplo, informado pelo fabricante ou da literatura, e ao final o laboratório pode definir se vai continuar usando o mesmo intervalo que já usava ou se vai fazer alguma modificação. E a gente tem usado bastante essa ferramenta, né, onde eu trabalho, e existem outras ferramentas no mundo, né, a nossa não é a única, mas ela tem uma série de, vamos dizer assim, virtudes, né, que são resultado também da nossa história de trabalhar ferramentas com o nosso povo aqui. Então, é uma ferramenta que tem versão em português, tem versão em inglês, é uma ferramenta que a gente criou para ser quase assim, dispensar o conhecimento estatístico. A pessoa pode, se quiser, se fixar mais nos resultados e analisar mais os resultados. É bom que o laboratório tenha pessoal de analytics, mas se tivesse uma pessoa empolgada, né, que queira aprender, ela vai conseguir fazer também. Então, assim, esse um assunto que foi enxertado nesse curso e que é muito precioso, e a ferramenta já existe para ser usada gratuitamente, né, de acordo com a nossa filosofia. E os outros temas também que eu acho que são muito interessantes que foram enxertados, né? A questão da estatística básica que o Alan vai dar, e é uma coisa que nem nos congressos da SBPC a gente nunca teve, né? A questão do Gustavo, que vai apresentar casos reais, de validações reais que ele já produziu, né? O Paulo, que é uma referência internacional em qualitativo. O pessoal do nosso congresso, às vezes, né, ia e via muito mais quantitativo, via um pouquinho de qualitativo e ficava assim, nossa, com isso aqui eu não consigo validar meus qualitativos.
E agora vocês vão conseguir. Por falta de curso é que não vai ser, né? Então, esse curso, é claro que, né, gente, todo curso que nós já demos até hoje, se a Derliane pode falar também, nunca foram iguais. A gente sempre muda. Às vezes a mudança dá certo, às vezes não dá tão certo, mas é porque a gente quer que o nosso curso evolua, que ele seja um curso vivo, que ele não seja um curso que fica parado no tempo. Então, o curso que eu fiz há 10 anos atrás não é mesmo o curso de hoje, né? E os conceitos também vão mudando, as ferramentas disponíveis também vão evoluindo. Hoje mesmo eu mandei para a Derliane e para o Alan uma ferramenta nova da EFLM sobre especificação da qualidade analítica, que eu vou ter que dar um jeito de inserir na minha aula. Então, assim, a ideia do nosso curso é que ele seja vivo, que ele seja dinâmico. A gente aprende muito também com as dúvidas dos alunos, né? Os alunos também fazem a gente evoluir, porque perguntam uma coisa que a gente não sabe, ou perguntam uma coisa que a gente tem que pensar, né? Ou puxa uma ferramenta, um detalhe da ferramenta que a gente tem que incluir. Então, assim, o que a gente pode resumir, né? Que esse curso é um curso que é o curso mais ambicioso que a gente já se dispôs a fazer, né? Está sendo um esforço muito grande para nós. Eu tenho certeza que a Derliane e o Alan vão concordar. Mas a gente espera que esse curso seja útil e a gente espera que ele seja semente de outras coisas, por exemplo, um livro que a gente quer escrever. Então, é esse movimento, né? E a gente convida vocês, muito mais do que serem alunos passivos, né? Que eu acho que nessa época não cabe isso mais, né? Que sejam, assim, participantes, né? Que sejam críticos, que perguntem, que questionem. É assim que a gente evolui. Aproveitando o comentário, tem alguém, quantos de vocês, se alguém se manifesta, por favor, que assistiram algumas aulas dos que estão presentes? Alexandra, você assistiu alguma aula? Não consigo ver. O pessoal está tímido ainda. A Alexandra já assistiu 4 aulas. Já, Não, então, Alexandra, não, ela ela viu, dá acho que um. curso pré-congresso nosso. Ah, não, mas Eu já acho que ela assistiu viu quatro coisa aulas desse pré-congresso. curso, vê? Ela Eu já acho que nessa participou da semana ainda plataforma, não. sim. Hã? Ela comentou até comigo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou aproveitar a Regina aí, bem grande, e vou pedir Derliane para apresentar a Regina, que é nossa parceira desde o nosso primeiro curso, né, que foi o ABC, o controle da qualidade do ABC ao Sigma, e a Regina está com a gente aí na organização dessa versão do curso de validação e verificação também. A Regina, ela é muito tempo da área diagnóstica, né, Regina? A gente se conheceu na diagnóstica, eu era assessora científica, ela estava na parte comercial, e ela está gostando bastante dessa parte de educação. Eu acho que ela está vendo a importância dessa parte de educação, né? Então, e a parte da qualidade de uma maneira geral, né? Então, agora ela está trabalhando na Quality com tanto uma parte dos cursos quanto das ferramentas, né, de gestão que a Quality tem. Então, ela está assim migrando para esse mundo que ela estava muito no mundo de equipamentos, reagentes, e aí está saindo um pouco e tentando entender a nossa cabeça, né, Regina? Sim, é um super prazer aí trabalhar representando a Quality, vocês, e com o tempo aí de mercado em diagnóstico, a gente percebe que a gestão da qualidade ainda é um gap, ainda está numa curva de crescimento, de aprendizado, então acho muito válido, muito importante, e esse tema de verificação e validação de método, então, sem sombra de dúvida, para funcionários, para empresas,
é uma excelente oportunidade de transformação, de desenvolvimento. Então, parabéns a todos aí pelo tema. É uma honra aí. Obrigada. A Alexandra já virou nossa fã. Ela falou que fez o curso do BCL Sigma e gostou muito, né? Então E só é tira isso. uma dúvida, Alexandra, você assistiu alguma aula desse curso já? Desse módulo, esse primeiro módulo, que as aulas que estão disponíveis já que Gleide subiram. disse que fez, eu não sei quem mais. Gleide e Alexandra colocaram aqui no chat que eu. Não sei bem quem Então, é eu. e será que tem alguma pergunta? Será Ana que se alguém Cláudia, assistiu? Ana Cláudia Peron fez uma pergunta, fez um comentário aqui também, tá? Aqui, ó. Oi, boa noite. Há uma carência muito grande de ensinamentos em qualitativas, especialmente para bancos de sangue. Vocês sugerem este curso para profissionais de banco de sangue? Isso é Ana Cláudia Peron, que é uma grande especialista em imunematologia, né? Uma pessoa que é referência no mercado, e ela está aqui conosco também. Ô, Ana, então, é difícil falar do próprio filho, né? Mas o que que acontece? Como eu disse para você, a gente tentou fazer um curso o mais abrangente possível. Então, falando de validação, verificação de quantitativo e qualitativo. E a gente incluiu um especialista em banco de sangue também. Então, eu não posso te falar que tudo do curso talvez seja aplicável em banco de sangue. Provavelmente, talvez não seja. Mas a parte que a gente vai tratar de qualitativos, com certeza vai ser útil, né? Então, eu não sei, fica uma escolha do aluno. Essa parte de quantitativo aí eu não quero saber, ou eu vou passar mais rápido, né? Vou acelerar o vídeo, mas com certeza a parte de qualitativos vai ser muito útil. Você quer complementar, E Alan? a parte, eu acho que Alan, porque, Alan, e da parte de bioestatística também você comenta é, sobre as decisões, no caso de banco de sangue, que às vezes é diferente de laboratório, por exemplo, quando a gente está falando de ponto de corte, né? Sim, o Paulo Pereira provavelmente ele vai comentar a aplicação da incerteza da medição associada a resultados de banco de sangue, né, para mitigar resultados falsos negativos, né? O uso da incerteza da medição para mitigação de resultados falsos negativos, que se eu não me engano, o tema da tese de doutorado dele, se não me falha a memória. E derivou-se vários artigos que ele publicou, inclusive, junto com a Ashgard. E aí, provavelmente, o conteúdo da aula dele vai estar até... o Paulo Pereira, ele é autor desse livro, e muito do que ele vai dar na aula Mostra o livro para cima. Não, ninguém está vendo. não... Não, tá branco. Ah, mais perto, Alan, tem que ser mais. Aí sim, agora Oi? não. Tem que ser bem pertinho. Né? E esse livro aqui é o livro que o Paulo Pereira escreveu, que provavelmente ele vai falar de temas relacionados a esse livro, né? Esse livro nem vende aqui no Brasil, né? E o Paulo Pereira é especialista nessa área, então ele vai falar provavelmente disso, né? Estudos de comparação, a aplicação da incerteza da medição em testes qualitativos de banco de sangue para mitigar falsos negativos. Isso eu sei que é um dos temas da aula, que foi um dos motivos da gente ter encaixado ele, porque como ele que produziu todo o conteúdo praticamente científico, né, em artigos científicos, né, sobre esse assunto, foi ele. Né? Ele pegou todo o entendimento da área metrológica e traduziu isso no livro dele e nos cursos, nos artigos. Né? Então, vai ser uma boa referência. Mais alguma Não sei pergunta? se tem alguma pergunta mais.
Bom, parece que a Ana gostou da nossa resposta. Então é isso, gente. Essa aula foi uma conversa, né, na verdade, que a gente quis falar sobre o curso, a gente quis entender também se alguém que já tivesse feito o curso tivesse alguma consideração, alguma sugestão. O curso tem uma programação bem extensa, não cabe aqui a gente falar tópico por tópico de cada módulo, mas quem tiver mais interesse, a Regina, justamente, que está aqui com a gente, é a pessoa para vocês consultarem, né? Inclusive aquela parte, né? Quanto que custa o curso, quanto que vale o curso, né? Talvez questões de como ter o acesso, como fazer a inscrição, como acessar as aulas que já foram. Enfim, qualquer dúvida que houver, e além da Regina dando esse suporte aqui no Brasil, tem toda a estrutura da Quality que é estrangeira, né? É latino-americana. E tem um dado desse curso nosso que no Brasil talvez nem seja valorizado, mas fora do Brasil é bastante, que esse curso é endossado pela IFCC, pela Federação Internacional de Química Clínica. Ela não dá esse selo para, né, para geral, assim. Então, apesar desse selo não ser muito conhecido no Brasil, a gente tem muita honra de estar sendo validado, né, recomendado, de certa forma, pela IFCC. Então, qualquer dúvida, existe a estrutura, existe a Regina, existe a estrutura da Quality, e vocês podem. Aqui uma pessoa fazendo uma pergunta interessante, a Roberta Bittar. Durante o curso é possível tirar dúvida e conversar sobre as aulas? Sim, né? Então, a plataforma de ensino à distância da Quality é uma plataforma de EAD, né? Bem completa, vocês vão gostar da usabilidade, né? E tudo. É claro que quem nunca fez um curso EAD talvez tenha alguma dificuldade, mas existe o suporte também, né? Tanto do uso da ferramenta do EAD, quanto da parte de conteúdo, né? Com os professores, tá? Durante E a duração do curso, né? eu queria aproveitar e, por exemplo, às vezes, com a dúvida da Roberta mesmo, a gente vai poder, inclusive, Roberta, porque às vezes é muito mais fácil a gente explicar falando do que escrever, responder um e-mail, por exemplo. A gente vai poder subir vídeo, por exemplo, se você fizer uma pergunta e a gente quiser responder, pode responder escrita, ou a gente também pode gravar um vídeo e subir um vídeo que todo mundo possa ver, entendeu? Colocar a tua pergunta e todo mundo pode ver esse vídeo. Igual a gente sobe os vídeos das nossas aulas, a gente pode um vídeo respondendo as perguntas. Bom, o João está jogando um confete aqui. Obrigada, João. Mas então é isso, O pessoal. Eu João acho está que jogando confete, ó. Vou aproveitar. O João, por exemplo, muitos exemplos que vocês vão ver no curso, eu agradeço ao João. O João devia estar aqui, porque não podia ter 50 professores. Mas, enfim, mas assim, o João é uma pessoa que tem uma experiência, ele poderia aqui, ó, da parte de comparação de métodos, eu vou passar a pegar uma osmose, assim, ó, porque o conhecimento dele é espetacular. Eu sou fã número 1 dele. E vou utilizar vários exemplos dele aqui. a gente pode ir encerrando. Eu Eu não sei se queria tem só mais fazer um alguma último questão. comentário. Eu queria fazer um último comentário para que vocês tenham na mente o que vocês precisam para conduzir um processo de validação e verificação de uma maneira bem geral. Conhecer bem os conceitos, né? Então, entender bem a diferença de todos esses quando a gente fala de um estudo, quando a gente fala uma característica de desempenho, entender bem o que aquela característica vai, qual que é o valor dela no teste, né? Entender um pouco a estatística de uma maneira básica, né? Para decidir os estudos aplicáveis, a gente tem sempre que ter o raciocínio da utilidade do teste, né? Para que a gente está usando esse teste? A gente está usando esse teste como
triagem, a gente está usando esse teste confirmatório, a gente está usando esse teste para diagnóstico. Então, para qual que é a finalidade do uso? Isso faz muita diferença no momento que a gente vai fazer a seleção. A avaliação, então, como avaliar? Isso a gente vai, em cada estudo a gente vai dar. E também as conclusões positivas e negativas. Geralmente as positivas a gente não tem problema, mas o que a gente, para vocês poderem olhar para o estudo, ver o que está ali, qual que é o problema, me lembrei do João agora, porque tem uns causos dele que são muito interessantes. Quando a gente olha e vê ali, olha, tem um erro constante, qual que é o caminho? Para onde eu vou? Como que eu vou olhar? Então, na verdade, eu acho que esses pontos aí todos a gente vai discutir, mas é importante vocês terem isso na mente. Então, tem que saber a parte conceitual muito bem, tem que entender o básico da estatística para poder decidir os estudos que são importantes, considerando cada teste, e no momento de avaliar, não saber somente a parte do aprovado está bem, mas saber aonde que vocês buscam o problema quando não está dentro do esperado. Né? Então, se vocês forem com esses pontos durante todo o curso, e dúvidas têm que ser discutidas, tem que ser perguntar mesmo, tá? Não vão para o outro módulo com a dúvida desse. A gente vai ter, quero lembrar que a gente vai ter em outros encontros presenciais. É interessante, se nos próximos vocês vierem já com as dúvidas de vocês, das aulas que vocês tiverem assistido, o próximo nosso é dia 19 de fevereiro, às 19 horas. Então, vocês têm oportunidade da gente discutir e talvez é a dúvida de todo mundo, tá? Então, queria só fazer essa complementação. Eu vou encerrar aqui uma questão aqui da Nívia. Ela fala assim, quem foi bem na métrica em bioestatística pode acompanhar satisfatoriamente? Todos os nossos cursos, a gente parte do princípio que ninguém sabe nada, nem nós. Então, a gente começa do começo e vai evoluindo, né? E a gente sabe como, minha experiência pessoal, às vezes não é um curso, mas é um curso, é uma tentativa de praticar o que viu no curso, é um aprender uma ferramenta, é um outro curso que aparece. Então, gente, é um caminho, né? É um caminho que não termina. Mas, com certeza, esse curso a gente está fazendo para que qualquer profissional de laboratório consiga acompanhar, né? A gente começa do começo e vai até o fim, né? Meio gato Alice, assim. Pode ser que tenha parte que seja básica para algumas pessoas que já estão mais experimentadas, né? Que já estão acostumadas com o processo. Agora, até a parte de terminologia, gente. Até a parte de terminologia. Tá? Quando vocês começarem a ver, tem umas partes, inclusive terminologia, tem no começo, né? A Luiziane já deu essa aula, e depois, agora, por exemplo, que vai começar, eu estou gravando a aula de terminologia que vai começar do módulo de quantitativo, verificação de quantitativo. Igual eu repassei toda a parte de terminologia, tem alguns termos que a gente vai ver que está completamente harmonizado, outros não, mas é tão importante que vocês tenham isso bem claro. Né? Então, isso também é tudo novo para todo mundo, porque vem mudando de um tempo para cá. Tá? Então, não tenham vergonha, a dúvida de vocês nunca vai ser boba. Nunca vai ser boba. Então, podem perguntar bem tranquilos, porque às vezes a gente pensa que a dúvida é só da gente e é de várias pessoas. Então é isso, pessoal. Vou dando meu tchauzinho aqui. A gente se vê no curso. Alan. Bom, agradeço aí a presença. Chegou a ter um pico de quase 50 participantes e espero que a gente tenha tirado as dúvidas que algumas pessoas tiveram e em relação às ferramentas que as pessoas comentaram,
A gente já disponibilizou uma, a gente vai discutir o uso de um software gratuito na última aula desse módulo 1, e as ferramentas em si de validação e verificação, eles vão começar a ficar disponíveis a partir do módulo 2, tá? A Então, gente boa nem noite a tirou uma todos. foto. A gente já nem tirou uma foto Ah, de um todo print, mundo. né? Essa aí Ué, dá não é para minha tirar. praia. Será que a Dá para gente pode tirar o tirar uma print. foto? Printa aí, Adeliane. Será que vocês não se animam para abrir a câmera? A gente não vai ver os alunos, eu acho, não? Que seria o legal, né? É. Então, deixa para a próxima. Na próxima, a gente tira. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença. Ah, eles não têm acesso à câmera. É, Ah, Eles estão sem pode ser acesso. isso para a ok, próxima. ok. Tchau, Ok. pessoal. Tchau, boa Certo. noite. E a gente está aqui disponível para vocês. Obrigada, Vamos construir isso biólogo. juntos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Continuo aqui firme à disposição de vocês para entender e atender às necessidades de cada um, tá bom? Contem com a gente. Estamos juntos. Obrigada. Professores, parabéns. Obrigada, Topamos. Regina. Vamos Obrigada lá. pela paciência que tem com a gente. Imagina, é eterno. Um abraço para todo mundo. Tchau. Obrigada a vocês pela Tchau, presença. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.